E aí, tudo bem? Semana passada, o presidente Biden autorizou a Ucrânia a utilizar os mísseis ATACMS, né? E no dia seguinte, na terça-feira de manhã, o Putin assinou a nova versão da doutrina nuclear e daí a Rússia atacou a Ucrânia. Bom, a Ucrânia atacou a Rússia primeiro, né? Com esses mísseis que foram autorizados, mas em seguida a Rússia também atacou a Ucrânia e atacou com um míssil que deixou todo mundo preocupado, pois no início o míssil foi identificado como um ICBM, que é o Intercontinental Ballistic Missile, que são os mísseis que carregam ogivas nucleares, que daí a gente está falando de Armagedon nuclear total. E daí um monte de youtuber, né, sobretudo aí no Brasil, já começaram a falar de Terceira Guerra Mundial, de apocalipse nuclear. Teve uns outros dizendo que a OTAN está morrendo de medo. E não é nem um caso nem o outro, porque não foi um ICBM que a Rússia usou na Ucrânia, apesar que foi um míssil parecido. O que a Rússia usou na Ucrânia foi um míssil chamado Oreshnik, que essa palavra em russo, inclusive, significa avelã. Sabe aquela noz? É a árvore da avelã. E esse míssil é uma variação do sistema IARS, que o IARS sim é um ICBM dos grandes. Olha aí o vídeo para vocês verem. Só que no caso da Ucrânia, não estava carregando ogivas nucleares. Então, primeiro, não era o IARS, é uma versão, parece ser, ninguém sabe ainda, parece ser uma versão menor do IARS. E nesse sentido, a grande questão não é nuclear, a palavra-chave aqui é hipersônico. Por quê? Porque os mísseis hipersônicos, eles são imunes aos sistemas de defesa antiaérea de todos os países do mundo. E por isso a Rússia vem desenvolvendo um programa de desenvolvimento de mísseis hipersônicos já desde os anos 90, a partir da teoria do general Vladimir Slipchenko, é falecido já, que a teoria da sexta geração de guerra. O que é a sexta geração de guerra? Seria as guerras que sem contato, onde os países, e daí nesse caso a Rússia, já que ela vem tentando desenvolver a capacidade para isso, os países lançam mísseis hipersônicos que não podem ser neutralizados pelos sistemas antiaéreos, como disse, e esses mísseis eles têm como alvo objetos de infraestrutura, como por exemplo usinas de geração de energia elétrica, estações de tratamento de água, depósitos de comida, estações ferroviárias, portos, etc., com o objetivo não de matar a população civil, mas de criar o máximo de confusão possível, de dificuldades possíveis, em poucas palavras, transformar a vida da população civil no inferno. E dessa maneira fazer com que haja uma pressão política nos líderes do país em ataque, para que esses entrem em conversa com a Rússia, conversas de paz, mas em termos favoráveis à Rússia, do tipo, a Rússia quer que pare, vamos conversar agora? E, portanto, isso reflete também a visão de escalada da Rússia, onde escala e desescala, escala e desescala. Essa questão de escalada tem o objetivo exatamente de sempre entrar em conversas obviamente que têm que ser favoráveis aos interesses da Rússia. A questão nuclear entra aí, e a Rússia, é verdade, tem sido muito vocal na questão nuclear, entra no sentido de pressão psicológica. É um componente de guerra psicológica, porque a arma nuclear não é para ser usada. A arma nuclear é parte da estratégia de dissuasão. No Ocidente tem a dissuasão por negação e a dissuasão por punição, só que na Rússia eles veem diferente. A estratégia de dissuasão da Rússia é baseada na ideia da ameaça, da coerção, que é: se fizer isso, eu vou usar armas nucleares. Podem reparar os discursos o tempo inteiro. Se fizer isso, armas nucleares, armas nucleares. Eles repetem muito essa questão de armas nucleares. Um dos caras que mais falam de armas nucleares é o Dmitry Medvedev. Só que tantas armas nucleares não são para serem utilizadas que quando a Rússia lançou esse míssil menor, essa variação do IARS, o Oreshnik,
Não só a Rússia avisou os Estados Unidos e avisou a OTAN, porque imagine, um míssil parecido com um ICBM com capacidade nuclear é lançado, é claro que todos os sistemas de alerta vão à loucura. Claro que o arsenal nuclear pode entrar em prontidão e isso sim pode resultar num acidente. Mas tanto a Rússia avisou todos os países nucleares que ia utilizar um míssil desse, não é à toa daí que vários países deram avisos para seus funcionários de embaixada saírem de Kiev, por exemplo, irem para abrigos e tal, apesar que o ataque não foi em Kiev, e no fim das contas, não só não foi nuclear, parece que foi sem ogivas, mas a Rússia baixou a retórica. Por quê? Porque a retórica nuclear é parte do processo de intimidação do oponente, é uma questão psicológica. Então não tem que se preocupar com guerra nuclear, a OTAN não está preocupada com guerra nuclear nesse momento, ninguém está preocupado com guerra nuclear. Teve uma história que começou a aparecer no YouTube também da Noruega e da Suécia estarem preparando a sua população para a guerra. Não é que vai acontecer guerra, isso aqui no Báltico, onde eu moro, já aconteceu há 10 anos atrás. A Finlândia tem isso há anos, há décadas também. Aliás, uma grande parte da população da Finlândia é parte da reserva das Forças Armadas, então eles são mais preparados. É que não é que vai ter guerra, é que a melhor maneira de se ter paz é se preparar para a guerra. Eles não querem uma surpresa. E, infelizmente, com a Rússia ficando cada vez mais assertiva, ficando cada vez mais colocando as manguinhas de fora para realizar as suas ambições geopolíticas, é simplesmente natural que esses países preparem as suas populações para uma eventualidade, mas não significa que vai ter, sobretudo porque a Rússia, nesse momento, está ocupada com a Ucrânia e ainda está, de uma certa maneira, envolvida na Síria e tem uma certa presença, apesar que mínima, na África. Consequentemente, uma guerra contra a Europa Ocidental, e eu estou chamando de Europa Ocidental a partir de todos os países da OTAN, incluindo o Báltico, República Tcheca, mesmo esses que são chamados de leste europeu, nesse momento é impensável. Aos arautos da guerra, vocês me desculpem, mas nesse momento não tem risco nenhum de guerra nuclear e não tem risco nenhum da Rússia invadir nenhum país da OTAN de maneira convencional. Essa situação pode mudar, é claro, mas nesse momento não rola nada. Vamos ficar sossegados. E outra coisa, para quem está no Brasil, o Brasil é um dos lugares mais seguros do mundo caso tenha guerra nuclear. Deixa um abraço, boa quarta-feira e, por favor, se gostaram do vídeo, assine o canal, dá o like e nos vemos em breve. Um abraço.